Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Mediunidade Espírita, que no Mediunidade, na prática espírita, né? Nós vamos, então, hoje falar sobre um tema muito interessante, que é o magnetismo. Então, se você gosta sobre esse tema, quer entender como funciona o magnetismo na visão espírita, na visão da ciência, então, este é o programa que você deve ficar. Eu recomendo que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer e entender os mecanismos, como funciona, né, a questão do magnetismo segundo a ciência e a visão espírita. A gente de antemão, a gente já fala, né, que não vamos nos aprofundar muito em magnetismo, por quê? Porque o magnetismo é um assunto complexo, né, e a gente não tem o intuito aqui de falar as questões mais visadas à ciência, a gente vai dar só uma pincelada sobre a ciência, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no decorrer dos outros programas. Então, nos próximos programas, a gente vai começando aí a falar um pouquinho mais, cada vez mais sobre magnetismo. Perfeito? Vamos lá, então, vou colocar eu aqui na tela de baixo e compartilhar com vocês aqui, então, o meu slide. Aí, perfeito. Então, introdução ao magnetismo, é o tema de hoje. E vamos falar então sobre esse tema que eu gosto muito e faz parte praticamente do espiritismo, né? Principalmente da parte da mediunidade. Então, como a gente já vimos anteriormente, a ciência e o espiritismo, são como irmãs, fazem parte, uma da outra, dependem uma da outra, né? Então, como que surgiu o magnetismo? O estudo do magnetismo surgiu na Ásia Menor, uma cidade chamada de origem, né? Ali na Turquia, que chamava de Magnésia, onde tinha muito material, muito mineral chamado magnetite, ou magnetita, né? Também conhecido como pedra ímã, conhecida como pedra magnética. Então, por ser uma região chamada magnésia, então, denominou-se magnetismo. Então, o magnetismo surge dessa região da Ásia Menor, que é onde fica a Turquia, mais ou menos hoje atual, né? E do ponto de vista, então, da questão da ciência, da física clássica, nós podemos definir, então, o seguinte, que o magnetismo ele é como um conjunto de fenômenos, né, que estão relacionados entre si pelas forças de interação das cargas elétricas em movimento. Então, vocês estão vendo aqui também, na imagem à direita, um exemplo, né, da rocha magnetita. Então, vocês podem ver aí que é muito interessante essa rocha, né? Então, quando as pessoas colocavam, naquela época, colocavam animais de ferro próximo, essas rochas, elas atraíam animais de ferro para próximo, mas assim, entre aspas, né, grudando, né, no material mineral. Mas o que tem a ver, então, magnetismo e eletricidade? Magnetismo e eletricidade são duas questões muito importantes na questão da física e também do espiritismo, porque o espiritismo precisa desse estudo, precisa entender os conceitos de magnetismo e conceitos de eletricidade. Então, no livro da física aqui, é o seguinte, que até o início do século XIX, a eletricidade e o magnetismo eram considerados como fenômenos distintos. Porém, essa visão mudou em 1820, quando o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que durante uma demonstração, ele dava aula então, numa escola, né? E durante essa aula ele fez então um experimento demonstrando como funcionava a eletricidade e com isso então ele pôde verificar através da sua observação, sua pesquisa, seu estudo, que nessa corrente, esse fio que passava a corrente elétrica atraía então a agulha da bússola. Essa conexão foi tão fundamental que demonstrou que as cargas elétricas em movimento, as correntes elétricas no caso, produzem campos elétricos e campos magnéticos. Esses campos magnéticos vieram então com o tempo produzir campos elétricos, como a gente falou há pouco. E foi o James Clerk né, Maxwell que demonstrou mais tarde que essas duas forças são, na verdade, aspectos diferentes de uma única interação, que elas se relacionavam entre si. Se denominou então força eletromagnética. O magnetismo e a eletricidade, elas andam junto, né, são fenômenos diferentes, mas andam junto e se interagem uma com a outra, né? Um conceito importante que a gente tem que entender é que o magnetismo é o estudo das cargas elétricas em movimento e das forças que elas exercem uma sobre a outra.
através de campos elétricos e magnéticos. Então, ou seja, o que é o eletromagnetismo? É a presença da força elétrica e da força magnética. Quando que surge essa força magnética e quando que surge essa força elétrica? Quando há um movimento de elétrons dentro do fio condutor. Então, todo movimento de elétrons dentro do fio condutor, fio de cobre, por exemplo, mas é um exemplo, né, que é mais comum, ela vai, então, gerar esse campo eletromagnético, né? Ou seja, vai gerar força elétrica, vai gerar força magnética. A carga eletromagnética, ela é um conceito muito importante para nós podermos entender a questão da mediunidade. É uma propriedade que algumas partículas possuem, como, por exemplo, né, a partícula que eu falei agora há pouco, que é o elétron. Então, elas fazem com que elas se atraiam ou se repelam, né? Elas vão se repelir à medida que vão se interagindo ali. Então, da forma mais simples, a gente pode perceber que as partículas elas podem ser positivas ou negativas. Tem partículas neutras? Tem partículas neutras, mas a gente está se referindo aqui aos prótons e aos elétrons. Os elétrons possuem carga elétrica negativa e os prótons possuem carga elétrica positiva. Então, os iguais, partículas de cargas iguais se repelem e partículas de cargas diferentes elas se reúnem, se atraem, né? Então, por isso que nós temos, então, no núcleo do átomo, ali a presença dos elétrons e também dos prótons, né? E o nêutron está fazendo um papel muito importante que é dar solidez, que dá estabilidade ao núcleo. Outro conceito importante também, a gente precisa entender, é que é o magnetismo eletrônico, né? O magnetismo eletrônico, ele é nada mais do que as partículas, no caso aqui o elétron, né? Ele possui um movimento de rotação no seu próprio eixo. Ele gira no seu próprio eixo. Esse giro do próprio eixo é que a gente chama, então, de movimento de spin, né? Esse movimento de spin cria, então, uma propriedade de atração, um microímã. Então, ou seja, o próprio elétron tem esse giro, essa rotação em seu próprio eixo, que vai gerar, então, uma espécie de campo magnético, né? Campo eletromagnético, fazendo, então, que atraia para si partículas ou subpartículas, né, que estejam ali de acordo com a polaridade de atração. Se o elétron é negativo, vai atrair o positivo. Se for uma partícula, uma subpartícula negativa, não vai atrair porque ambos se repelem. Então, simplificando, seria basicamente, né, um giro, como a Terra faz um giro, né, em torno do seu próprio eixo, chamado giro de rotação. O elétron também faz o giro do próprio eixo, chamado de spin. Perfeito? E é muito interessante a questão da física, né? Da física, da química, da biologia. Eu amo muito a ciência, né? Temos também a questão da luz. Da luz, o que é a luz? A luz é nada mais do que radiação. Radiação eletromagnética. Então, a luz que nós vemos aqui em cima, na minha cabeça, né? Que você tem aí na sua casa também, ela é uma radiação eletromagnética. Já está, então, vibrando dentro de uma faixa de frequência aonde possa ser detectada pelo olho nu, né, olho humano. Então, algumas faixas, algumas frequências, o olho humano não consegue visualizar, não é visível ao olho humano. Então, a faixa da luz, do eletromagnetismo que a luz vibra, ela é, então, visível à nossa detecção, nosso aparelho da visão, né? Então, as radiações, elas se estendem, né? Por exemplo, micro-ondas, infravermelha, ultravioleta, aí por diante. Então, temos uma faixa visível que a gente consegue visualizar todo o material. Tanto é que essa tampinha do copo aqui, por exemplo, ela está vibrando, verde, que está vibrando, né? Dentro de uma faixa visível. Então, eu consigo enxergar a tampa. Mas tem materiais, né, por exemplo, o ar, a gente não consegue visualizar o ar. A gente sabe que ele está ali, ele está presente o ar, mas a gente não consegue visualizar. Porém, a gente consegue detectar o ar. Quando vem um vento, por exemplo, a gente consegue sentir o vento, mas a gente não consegue ver o vento. O que tem no vento? Né? Então, a gente consegue ver. Tem ali gases, né, tem ali poeira, tem
montão de propriedades, de materiais que estão compondo, né, o vento. Perfeito? Então, simplificando, seria essa questão de a gente poder, então, enxergar, né, a luz. A luz, tudo que a gente consegue enxergar é porque a propriedade da luz age sobre aquele material ou aquele objeto que está repelindo a luz ou retendo uma cor da luz, né? Porque a luz, você sabe, se a gente colocar um prisma, né? A luz, quando cai o raio solar em cima de um prisma, a gente vê ali todas as cores do arco-íris. Então, todas essas cores do arco-íris representam uma frequência específica, né, da luz. Então, a gente tem materiais que conseguem ali repelir, refletir, na verdade, certas frequências, ou seja, certas cores, e outros conseguem reter certas cores. Perfeito? Não vou entrar muito nessa questão para a gente não complicar aqui, tá bom? Ciência magnética. A ciência magnética, segundo o Espiritismo, é o seguinte: a gente conta essa mensagem na Revista Espírita de março de 1858. O magnetismo preparou o caminho para o Espiritismo. E o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização da ideia sobre a primeira. Ou seja, os fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, não há mais do que um passo. Tal é a sua conexão, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Basicamente, o que é? Fora a ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos, então, ser comparados a um professor de física que não abstivesse de falar da luz. Olha que interessante que o Allan Kardec fala para nós, que tanto a ciência quanto o magnetismo, elas andam juntas. Uma não vive sem a outra. Para poder falar sobre espiritismo, temos que falar sobre magnetismo. Para poder falar sobre magnetismo, precisamos falar do espiritismo, que está ali interagindo um com o outro. Então, o magnetismo, ele age pela vontade. Você consegue manipular o magnetismo pela vontade. Por exemplo, a gente vê ali, né, as curas de Jesus. Jesus usou, então, muito intensamente, como diz o Emmanuel, né, o magnetismo pessoal, que é o magnetismo da vontade. Né? Você colocar a vontade, eu quero curar uma pessoa, eu quero me curar, eu quero agir no bem, eu quero fazer o bem. Então, tudo que a gente faz de positivo, a gente atrai, então, a positividade para nós. Lembrando que na ciência, os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Na ciência espírita, é o contrário, os opostos se repelem e os iguais se atraem. Então, se você tiver um magnetismo pessoal de força, de vontade, uma vontade sincera, com objetivo sutil, puro, sincero, né, útil, um fim útil, então você consegue ali potencializar o seu próprio magnetismo, fazendo com que aquilo que você deseja seja realmente realizado. Veja só que interessante, né? Então, Leon Denis, ele fala, né, que o livro dos médios, na verdade, fala que a vontade é um atributo essencial do espírito. E é verdade, nós conseguimos potencializar o magnetismo que existe em nós, todos nós temos nosso próprio magnetismo, todos nós vivemos do magnetismo, todos nós fazemos parte do magnetismo, e temos ao nosso redor um campo magnético, que a gente pode potencializar, a gente pode ali exercer uma vontade sobre ele, para que possamos nos curar, ou, ao contrário, podemos criar também a doença, a enfermidade, falando mal das pessoas, falando coisa errada das pessoas, também a gente cria aí um campo de negatividade, né? Só tomar uma aguinha aqui, já voltamos. Atração magnética, olha só que interessante. No livro, nosso livro, Ismael Souto, fala o seguinte, preste atenção, tudo é magnetismo no campo universal. Ou seja, tudo no universo é magnetismo. Tudo, absolutamente
tudo. A gota d'água obedece aos imperativos da afinidade química. Os sóis se harmonizam através da atração, dentro das leis cósmicas. Então, tudo obedece ao imperativo do magnetismo. E mantamo-nos uns aos outros pelos laços de amor ou do ódio, e pelo perdão ou pela vingança. Algemamo-nos mutuamente. Olha só que interessante que o Ismael Souto fala, que se eu tenho ódio para alguém, eu estou me amarrando a ela. Se eu tenho amor para alguém, estou me algemando a ela também. Então, ou seja, tudo que a gente exerce de pensamento, de vontade, a gente está interagindo com o magnetismo. Se eu falo uma coisa, estou agindo com o magnetismo. Se eu olho, estou agindo com o magnetismo. Se eu ouço, se eu penso, se eu sinto, se eu me expresso, se eu tenho intenção de fazer uma coisa, tudo é magnetismo. Certo? No mecanismo da mediunidade, o André Luiz fala o seguinte: dentro de certa analogia, temos também as correntes de elétrons mentais. E aqui eu vou simplificar para vocês poderem entender melhor o que o André Luiz fala aqui. Vocês podem dar um pause depois e fazer a leitura, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Temos ainda mais slides para falar. Basicamente, o que é? Os elétrons mentais. O que é elétron mental? Quando a gente pensa, a gente está gerando elétrons mentais. A gente pode perceber que nós temos nosso magnetismo pessoal, que ele tem nossos, cria ali, gira, né, os spins do elétron mental. Por quê? Porque nós vimos agora há pouco que para ter, então, um magnetismo tem que ter uma corrente elétrica. A corrente elétrica tem que ter um campo magnético. Esse campo magnético tem o quê? O que é feito do campo magnético? Quem que gira, quem que é o movimento? Quem que dá esse movimento ao campo magnético? Os fótons e os elétrons. Então, o que é o pensamento? O pensamento, ele vai estar gerando, vai estar agindo com os fótons e com os elétrons espirituais. E isso vai fazer com que os elétrons quanto os fótons espirituais tenham uma rotação em torno de si mesmo, chamada de spin, e vai gerar, então, ali um ímã. E esse ímã vai carregar, então, nossos pensamentos, nossa vontade, nosso magnetismo pessoal, nosso magnetismo mental. Isso vai fazer com que? Vai fazer com que as pessoas que recebam, que estejam conosco, próximo de nós, ou que vão receber nossos pensamentos, nossas orações, nossas palavras de boas ou más, recebam as impressões que a gente dirige a elas. Porque quando eu estou pensando, se eu pensei em alguém que está no Japão, eu estou fazendo com que meus elétrons gerem, então, um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é decorrente do quê? Do meu movimento elétrico saindo de mim, indo em direção à pessoa, a qual pensei, a qual desejei, a qual eu estou objetivando, direcionando o meu pensamento, minhas palavras. Logo, então, essa pessoa poderá receber as impressões e captá-las no seu próprio campo espiritual, seu próprio campo magnético. Então, veja a importância e a responsabilidade que nós temos dos pensamentos, das ações, das atitudes, dos comportamentos. Tudo é magnetismo, tudo traz responsabilidade em nossa mente. Leon Denis fala exatamente isso, que tudo que nós fazemos vai ter retorno, porque o magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica, tem alcance muito maior, e é o poder que desata os laços construtores da alma e descerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita, e que utilizada valoriza por preparação gradual, uma vontade enérgica e persistente que nos prende ao pesadume carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá poder sobre a natureza e sobre as criaturas. É o que eu acabei de falar. Quando a gente pensa, a gente não percebe o potencial do nosso magnetismo pessoal.
nossa vontade, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, comportamentos. A gente não tem ali uma ideia muito profunda, né, do nosso potencial espiritual. Por isso que Jesus fala: vós sois deuses, farão o que eu faço e farão muito mais. Então, por isso que a lei de ação e reação, ou causa e efeito, nos é muito intensa, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós desejamos, tudo que nós fazemos e agimos, tudo que nós pensamos, porque nós temos um magnetismo pessoal que vai potencializar aquela atitude, aquela ação. E então a gente vai agir sobre aquela pessoa, vai agir sobre a natureza. E é verdade. Se eu desejar todo dia, com fervor, que alguém se cure, a pessoa vai curar-se. Se desejar que a pessoa fique enferma, vai ficar enferma. Porém, se eu desejo bem, recebo bem. E as consequências são boas, porque semeei, plantei bem. Se eu desejar o mal, vou receber o mal, porque as consequências serão desastrosas. Então, o Leão Denis nos reforça isso, que tudo que a gente desejar, teremos retorno. Então, nós não sabemos, não temos ideia do potencial e da força que nós temos. Infelizmente, a gente não é prudente, né, nesse sentido. Na Revista Espírita também fala o seguinte: reforça então o que eu falei agora há pouco, que ambas são ciências irmãs. Magnetismo e Espiritismo são ciências irmãs que dão as mãos, né? Uma faz parte da outra e ambas seguem junto, caminham junto. Então, dar crédito ao magnetismo é abrir o caminho para o espiritismo e assim vice-versa. Então, espero que você tenha gostado desse programa. Eu tentei aqui abordar o máximo de informações possíveis para vocês. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Fale o que você achou, do que você pensa. Deixe suas ideias, seus pensamentos aqui embaixo, suas sugestões, suas críticas sobre esse programa. É muito importante que você comente, que você divulgue, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam estudar conosco a mediunidade espírita. Mediunidade aqui, segundo a visão espírita, né? Então, convido você para estar conosco no próximo programa. Ative o sininho para você poder ser avisado pelo YouTube que teremos o próximo, quando tivermos a publicação do próximo programa. Espero você até a próxima.